Olá! Hoje a gente vai fundo numa das histórias mais dramáticas sobre intriga política e uma fé que não se abala por nada. E o cenário, olha só, são os corredores do poder de um império gigantesco da antiguidade. E tudo parte de uma pergunta que, vamos combinar, é super atual, né? Será que a integridade consegue sobreviver no meio da política, que a gente sabe que pode ser um campo, bem, traiçoeiro? É exatamente essa questão que a história de Daniel coloca na mesa para a gente pensar junto. Então, vamos lá. O ponto de partida da nossa história é alguém super competente no que faz. Mas, como nem tudo são flores, essa excelência toda acaba gerando uma coisa bem perigosa: a inveja. No centro disso tudo, a gente tem o Daniel. Ele não era só um bom administrador, não. O texto diz que ele tinha um espírito excelente. Era algo a mais, sabe? Uma qualidade que fazia ele brilhar, se destacar tanto que até o rei notou. Para a gente entender o cenário, o rei Dario tinha um reino imenso. E para administrar tudo isso, ele colocou, olha só, 120 sátrapas, ou príncipes. E acima deles, 3 presidentes para ficar de olho em tudo. Daniel era um desses 3. Só que ele era tão bom, mas tão bom, que o rei já estava pensando em colocar ele no comando de tudo. E, bom, foi aí que o problema começou de verdade. E a conclusão que os rivais dele chegaram é muito reveladora. Eles viraram a vida do Daniel do avesso, tanto a profissional quanto a pessoal, e não acharam nada, nenhum deslize, nenhuma falha, zero corrupção. Aí eles perceberam. O único jeito de pegar esse cara é usar a maior força dele, a fé inabalável, como uma arma contra ele mesmo. É o roteiro que a gente vê até hoje, né? Quando não dá para atacar a competência, o alvo vira o caráter. E é isso que nos leva para o próximo capítulo dessa trama toda. Agora a gente vai ver como eles montaram uma armadilha. Uma armadilha que usava a própria lei para derrubar o Daniel. Olha, a estratégia dos caras foi de uma malícia genial. Primeiro chegaram no rei cheios de elogios, aquela bajulação toda. Depois propuseram uma lei feita sob medida para inflar o ego dele. Durante 30 dias, ninguém no reino podia fazer um pedido a qualquer deus ou a qualquer outra pessoa a não ser ao próprio rei Dario. E a cereja do bolo, essa lei não poderia ser revogada. É uma tática clássica, né? Usar a lei para fazer o que é errado e cutucar a vaidade de quem está no poder. E esse detalhe é a peça-chave de toda a conspiração. A tal lei dos medos e dos persas não era a brincadeira. Era um princípio que dizia o seguinte: uma vez que o rei assina um decreto, ele não pode ser mudado, nem por ele mesmo. Então, na hora que eles conseguiram a assinatura do Dário, eles sabiam, o rei não ia poder fazer mais nada. Estava de mãos atadas. Então, pronto. A armadilha está montada, o decreto está assinado e a história vai chegando no seu ponto mais tenso, um clímax que é inevitável e, sinceramente, bem aterrorizante. Mesmo sabendo da nova lei, o que Daniel faz? Absolutamente nada de diferente. Ele segue a rotina dele. Vai para casa, abre as janelas e ora, como ele sempre fez. É um ato de consistência, de devoção. Já os acusadores, eles não estavam orando. Eles acharam o Daniel orando. Estavam caçando a prova que precisavam para fechar a armadilha. A diferença de motivação aqui é brutal. Quando a ficha cai e o rei percebe que foi manipulado, ele fica desesperado. Ele passa o dia inteiro tentando achar uma saída, uma brecha na lei para salvar o Daniel. Mas nada. A lei era irrevogável, lembra? E as palavras dele para o Daniel na hora da despedida não são de um rei poderoso. São de um homem cheio de remorso que só tem uma última esperança. A de que o Deus em quem Daniel tanto confia possa fazer alguma coisa. E aí chega o momento. Daniel é jogado na cova dos leões. Uma pedra enorme é rolada para fechar a entrada, e para garantir que ninguém mexa, ela é selada com o anel do rei e dos outros nobres. Esse selo era a garantia de que ninguém, nem o próprio rei, poderia mudar o que foi feito. Acabou. O destino de Daniel parecia definitivo. Mas calma, que a história não acaba aqui não. Agora a gente entra na parte da resolução, que tem uma reviravolta daquelas de cinema e consequências que vão literalmente sacudir o reino inteiro. Depois de passar a noite em claro, sem comer, sem dormir, o rei corre para a cova logo que o dia amanhece. E a pergunta que ele faz, com uma voz triste, como diz o texto, mostra todo o desespero dele, mas com um pinguinho de esperança. Repare que ele não pergunta, Daniel, você está vivo? Ele pergunta se o Deus de Daniel conseguiu livrá-lo dos leões. E lá de dentro da escuridão da cova, vem uma voz. É a resposta. Daniel
está vivo e sem um arranhão. A explicação dele é super direta. O meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. E por quê? Porque ele foi considerado inocente, tanto diante de Deus quanto diante do rei. O livramento foi completo, um verdadeiro milagre. O que acontece em seguida é uma virada de 180 graus no destino de todo mundo. Daniel é tirado da cova e a carreira dele continua de vento em popa. Já os acusadores, bom, eles acabam tendo exatamente o destino que eles planejaram para Daniel. E o rei Dário, agora que ele sabe de toda a verdade, ele toma uma atitude firme, uma atitude que vai mudar o reino para sempre. E o rei não só conserta o erro, ele vai muito além. Ele publica um decreto novo para todo o império, e esse decreto faz mais do que só inocentar Daniel. Ele declara que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que o seu reino não tem fim e ordena que todo mundo no reino o reverencie. E a prova de tudo isso, o fato de ele ter salvado Daniel da boca dos leões. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Essa história toda do Daniel, com essa mistura de política suja e um livramento incrível, nos leva a uma questão bem profunda. De onde uma pessoa tira forças para se manter firme nas suas convicções quando a pressão é máxima, quando tudo parece perdido? É uma pergunta que fala sobre fé, sobre integridade e, no fim das contas, sobre coragem.